pessoal, vamos hoje fazer para a nossa aula hoje, 9 de outubro de 2020, iremos estudar as matérias de matemática e ciências. Na matéria de matemática, iremos dar continuidade ao assunto do gráfico que a gente teve. Então, lá na página 116, iremos dar continuidade na página 116. Então, abra um módulo aí para a gente iniciar. Vamos lá. André é um biólogo e está fazendo um trabalho de reflorestamento. Observe no gráfico a quantidade diária de mudas de árvore que ele plantou durante uma semana em certa região. Então, tem aí, ó. Quantidade diária de mudas de árvores plantadas por André durante uma semana. Então tem aí quantas mudas André plantou na sexta-feira. Aí você vai olhar lá na sexta-feira e vai colocar a quantidade de mudas. E no domingo ele plantou quantas? Na letra B, em quais dias a quantidade de muda plantada foi a mesma? Então você vai dizer os dias que foi plantado a mesma quantidade. Na letra C, em algum dia André não plantou mudas, aí você vai dizer qual foi o dia que ele não plantou nenhuma muda. Se sim, em qual dia? Aí você vai dizer o dia dessa semana, do dia da semana que ele não plantou. Na letra D, em qual dia dessa semana André plantou a maior quantidade de mudas? E quantas mudas foram plantadas nesse dia? Certo? Na página 117, você vai escolher 20 pessoas entre colegas e familiares para realizar uma pesquisa. E vai fazer a cada um deles a seguinte pergunta. Quantos animais de estimação você tem? Aí você vai registrar no caderno. É como aquela pesquisa, preste bem atenção. Você vai escolher aí entre sua família ou amigos e vai fazer uma pesquisa e vai registrar no caderno. Vai fazer a cada um das pessoas que você está fazendo a pesquisa, vai fazer essa pergunta. Quantos animais de estimação você tem? E aí você vai registrar no caderno cada pessoa. Exemplo. Eu fiz uma pesquisa com 10 pessoas. E aí eu vou perguntar a cada um da pessoa. Não precisa colocar o nome da pessoa, é só a quantidade de pessoas que você fez a pesquisa. Se eu fiz uma pesquisa com 10 pessoas, eu vou registrar quantas pessoas têm animal de estimação. Aí eu vou fazer a pergunta a cada um deles. Então, faço uma pergunta. Você tem quantos animais de estimação em casa? Aí a pessoa vai me responder. Depois eu vou para a segunda pessoa. Isso tem que ser com as 10 pessoas que você irá perguntar para registrar no seu caderno. Registra no seu caderno e depois vai lá no gráfico e organiza. Aí tem aí de 0 pessoa, ou uma pessoa, dois ou mais de 2. Então você vai fazer como no seu gráfico. As pessoas que você fez a pesquisa não tiver nenhum animal, aí você vai contar quantos e vai pintar a quantidade de quadrinho. O número 2, quantos tem um animal? Aí pinta. Quanto tem 2 animais? Aí pinta. E quanto tem mais do que 2 animais? Aí pinta lá no gráfico, tá certo? Organiza lá no gráfico de acordo com a sua pesquisa, tá bem? Espero que vocês façam isso direitinho, tá certo, pessoal? Agora vamos lá para a matéria de ciência. Na matéria de ciências, iremos estudar na página 190, que é a Terra em Movimento. Então vamos lá, acompanhando aí, a Terra em movimento. Pela manhã, Marcos estacionou o carro na sombra de uma árvore. Observe o que aconteceu ao longo do período do dia. Então vejam aí. De manhã ele estacionou o carro, todas as 3 fotografias estão estacionadas no mesmo lugar. Então observe
a sombra da árvore. Então, de manhã, a sombra ficou em cima do carro. No meio-dia, a sombra ficou lá na árvore. E à tarde, a sombra já ficou fora do carro. Observe aí, tá certo? Então, vejam que é a mesma fotografia, vejam que é o mesmo carro, está no mesmo lugarzinho, só que a sombra ela mudou de acordo com os horários, manhã, meio-dia e tarde. O número 1 diz assim: a sombra da árvore encobriu totalmente o carro de Marcos ao longo do tempo, ao longo de todo o período do dia. 2. O que você pode dizer a respeito do tamanho da sombra da árvore ao longo do dia? Qual é a relação entre a sombra da árvore e o sol? Então, esse daí você não vai responder não, viu, pessoal? É uma atividade só oralmente mesmo, tá certo? Como você observou na situação acima, o carro de Marcos não ficou totalmente coberto pela sombra da árvore ao longo do dia todo. Pois essa sombra mudou de posição e de tamanho. Essas mudanças na sombra da árvore estão relacionadas ao movimento aparente do Sol ao céu. Ao longo do dia, o Sol, que aparentemente estava à esquerda da árvore no início da manhã, ficou à direita da árvore no período da tarde. Mas o Sol não se movimenta e a Terra é que se move, girando ao redor do seu próprio eixo. Então a gente acha que o Sol é que está se movimentando. O Sol não se movimenta. Quem se movimenta é a Terra. A Terra se movimenta e faz isso acontecer. Ou seja, a gente acha que é o Sol que está mudando de lugar, mas não é o Sol que está mudando de lugar. É a Terra que está girando, tá certo? Por isso acontece isso. Ó. Então vejam que de manhã a sombra ficou em um lugar, a meio-dia ficou em outro lugar e à tarde já ficou em outro lugar. Isso foi o Sol que mudou de lugar? Não, isso foi a Terra que se movimentou, tá certo? Na página 191, afinal, como uma sombra pode mudar de posição e de tamanho? Veja a seguir uma explicação sobre o movimento da Terra e as mudanças das sombras. Aí tem aí, imagine uma bola de isopor representa a Terra, a lente representa o Sol e a luz que ele emite, o palito representa uma árvore. Observe a sombra produzida pelo palito. Então veja aí o palito lá na bolinha. Tem aí o palito lá na bolinha, observe aí. Então agora observe o que ocorre com a sombra do palito enquanto a bola do isopor gira ao redor do seu próprio eixo, que é a Terra. Essa bola de isopor quer dizer a Terra, tá certo? A lanterna quer dizer o Sol. Então vejam que não é o Sol que se movimenta. Quem se movimenta é a Terra. O movimento que a Terra realiza ao redor do seu próprio eixo é chamado de movimento de rotação da Terra, tá certo? Vamos agora para a página 193, os dias e as noites. À medida que a Terra realiza o movimento de rotação, diferentes partes de sua superfície são iluminadas diretamente pela luz solar. É por isso que ocorre os dias e a noite. Vejam aí, nessa situação, o Sol está iluminando diretamente a superfície da Terra, onde se localiza o Brasil. Nessa situação, a porção da Terra em que se localiza o Brasil não é iluminada diretamente pelo Sol, portanto, é a noite. É por isso que forma o dia e a noite, tá certo, pessoal? Ó, o dia e a noite. A Terra está em constante movimento, por isso observamos uma sucessão de dias e de noite. Cada dia possui 24 horas e é formado por um período do dia e por um período da noite. Agora iremos fazer lá na página as atividades na página 196.
você vai pintar o sol na posição correta em cada uma das situações abaixo, de acordo com a sombra planejada pela bola. Então, qual é o sol da primeira imagem? Qual é o sol que está na situação correta, de acordo com a sombra da bola? Na segunda imagem, qual é o sol? Você vai marcar só um sol em cada imagem. No número 2, vai escrever a primeira letra de cada imagem e descobrir as palavras secretas. Depois vai elaborar uma frase utilizando todas as palavras que você descobriu acima. Então, você descobre as palavras e depois vai fazer uma frase com todas essas palavras aqui, tá certo? E vai registrar aí embaixo. Na página 197, vai identificar se os ambientes a seguir estão localizados na posição A ou na posição B da Terra. Então, vejam aí cada imagem dessa, você vai observar se é A ou B. E vai citar uma atividade que você geralmente realiza durante o dia e uma atividade que você geralmente realiza durante a noite. Tá certo, pessoal? Na página 198, tem assim: quando olhamos para o céu, podemos observar diferentes elementos, como nuvens, estrelas, sol e lua. Alguns desses elementos são visíveis apenas durante a noite. Outros podemos observar no céu, principalmente durante o dia. Observe as telas abaixo do artista holandês Vincent van Gogh. Então, veja aí a tela A e a tela B. É o dia e a noite. Então, você vai pintar de azul o quadro da tela que representa o período da noite. E de amarelo o quadro da tela que representa o dia. Tá certo, pessoal? Então, tela A é o quê? Dia ou noite. Tela B, dia ou noite. Aí você vai pintar de acordo com o que está aqui na legenda. De azul é noite. De amarelo de azul vai pintar o período da noite e de amarelo o período do dia, tá certo? Na letra B, o que você observou nas telas para responder à questão anterior? E na letra C, vai escrever a primeira letra de cada imagem e descobrir o elemento observado no céu durante a noite, tá certo? Então, espero todos vocês logo mais às 3 horas da tarde para a nossa tirada de dúvida e correção das atividades de hoje, tá certo? Tchau, um forte abraço a cada um de vocês e até 3 horas da tarde.